E aí, Sérgio, como é que estão as coisas? Conversando sobre contabilidade, parabéns, o espaço tem sido assim muito elogiado pelos meus amigos aí que vêm e muita gente copia isso para até passar para alunos e tal, né? Porque é importante o detalhamento, né? A forma fácil, né? Como objetivo, como vocês explicam muitas coisas de contabilidade que muita gente não entende até, né? Sim, na verdade o objetivo é esse, justamente esclarecer a população em geral, né? Sobre determinadas situações que não estão no dia a dia deles, né? Para que eles possam entender melhor. Bom, né? entre as questões que envolvem, digamos assim, o empresário, seja pequeno, médio ou grande, e a Receita Federal está sempre a questão de financiamento, de acertos e tal. E dentro dessas coisas importantes está o parcelamento do Simples Nacional. O que é o PERT-SN? O PERT é um programa especial, né, de regularização tributária. E foi aberto, né, como havia sido aberto para outros tipos de empresas no ano passado, foi aberto agora também para as empresas do Simples Nacional, as microempresas e as EPPs. Né? Então, foi regulamentado através da Lei Complementar 162 de abril agora de 2018. Então, e qual é o prazo para aderir ao parcelamento, as pessoas que estão interessadas nisso? O prazo ele é curto, ele é até o dia 9 de julho de 2018. Vai ficar um mês aí, né? Exatamente. Então, as pessoas têm que tratar disso e o parcelamento é feito diretamente pelo site da Receita Federal. É uma facilidade isso, né? Hoje a maioria das pessoas faz as contas, faz operações bancárias, inclusive pelo telefone, né? Quer dizer, as coisas também fáceis mais, né? É verdade, né? Digamos, a tecnologia facilitou muito, né? Digamos. E quais desses débitos assim que as pessoas têm, que as empresas têm com a Receita e que podem ser incluídos nesse parcelamento? Todos os débitos da Receita Federal que tenham vencido até a competência de novembro de 2017. Na prática, então, todo o movimento de vendas que tenha sido feito até outubro, que gera impostos para pagar em novembro, poderá ser incluído. Já o mês de novembro em diante não poderá ser incluído no parcelamento. Tá, e esse parcelamento, é claro que vai ajudar muitas empresas, né, a questão da dificuldade que a gente está vivendo e tal. Né? Que tipo de formas desse parcelamento para ajudar as empresas? Pois não. Existem 3 formas de parcelamento. Todas as 3 formas, elas têm que pagar inicialmente 5% do débito consolidado sem ser utilizado qualquer benefício. E depois, então, os outros 95% poderão ser parcelados da seguinte forma. Para um pagamento à vista dos 95%, há um desconto maior. Então, o desconto será de 90% sobre os juros, ele vai pagar o principal, o juro com 90%, e também a parte da multa terá uma redução de 70%. E também 100% de outros encargos que poderiam ser honorários de uma PGFN, alguma coisa nesse sentido. Já na segunda forma, ele teria uma redução um pouco menor, que seria quando ele fosse fazer o parcelamento em 145 parcelas. Ele teria, então, no caso, uma redução da multa de 80%, de juro de 80% e a multa de 70%, e os mesmos 100% da Procuradoria. Já no terceiro caso, que seriam 175 parcelas, a redução do juro seria somente de 50% e as multas em 25%. Também os 100% da PGFN, caso houvesse honorários. Sérgio, eu sei que a Receita Federal tem certos cuidados, né? Certas normas, certas regras que ela estabelece para ter essa relação com o mercado, com os empresários, com as empresas. Nesse caso, né, do PERT Simples Nacional, do parcelamento Simples Nacional, existe assim uma fixação de um valor mínimo para a prestação? Sim. Existe o valor mínimo a ser pago é de R$300 mensais. R$300 mensais. Isso, né? Menos do que isso, não pode? Não pode. Só a partir daí? Exatamente. Então, ele poderá, aí, consequentemente, se o débito dele não for tanto, ele vai diminuir o número de prestações, né? Mas vai ter que pagar no mínimo R$300. Tá. O pessoal que é do MEI, né, também pode aderir ao PERT? Sim, pode, e terá todos os benefícios que eu citei anteriormente. A única diferença é que, no caso do MEI, a prestação mínima não é 300, e sim R$50. O que é MEI, para quem não sabe? MEI é o microempreendedor individual, né? Seria aquela empresa constituída normalmente de uma pessoa física, né?
que constitui a empresa e tem um limite, né, de faturamento anual de até R$81 mil por ano, né? Esse MEI ele também poderia admitir um único empregado. Esse único empregado não poderia receber mais do que o salário mínimo ou o piso mínimo da categoria. Né? Sérgio, isso aqui é importante, né? Que à medida que as coisas foram evoluindo, por exemplo, nós vivemos numa situação em que muitas pessoas são empregadas e elas precisam, despertou de repente uma ideia, uma visão e tal, tiveram uma outra forma de ver a vida e não querem mais ser empregadas. Então elas partem para fazer o chamado empreendedorismo. E isso precisa ter um lastro jurídico. O MEI, né, o Simples, ajudou isso, né, esse segmento da sociedade. Com certeza. O objetivo da criação do MEI foi trazer aquele pessoal que estava na informalidade para dentro da formalidade, né? Para poder pagar o seu INPS, poder se aposentar pelo menos por um salário mínimo, né? Por tempo por idade. Então, a ideia foi essa, né? Até existe, digamos, um acordo, né, entre os contadores e, no caso, a Receita Federal, que quando for o caso da constituição do MEI, os escritórios contábeis não cobram pela inscrição, né, que normalmente seria um custo a mais, justamente para facilitar, digamos assim, para ele não ter esse encargo e poder se constituir legalmente. Na verdade, né, Sérgio, tem dois livros que eu nunca esqueço. Um é chamado Os Empregos Acabaram e outro, O Capitalismo Já Não É Mais o Mesmo. As duas coisas estão muito ligadas. Por exemplo, o capitalismo, claro que não é mais o mesmo do capitalismo da Revolução Industrial, de 1700 e pouco. Ele mudou hoje, por exemplo, falar em chão de fábrica. Quem é que fala em chão de fábrica? Naqueles tempos de falar em chão de fábrica era um chão lúgubre, né, sem condições mínimas até de questão de saúde do trabalhador. Hoje o trabalhador trabalha em salas ambientais, né, com ar-condicionado, com todo conforto e tal. A questão do emprego também. Quer dizer, o emprego, aquela relação do trabalho... Hoje tu trabalha em casa, hoje tu trabalha viajando, tu trabalha em qualquer lugar do mundo, tu pode fazer um trabalho, né? Eu me lembro Paulo Coelho está morando, não sei se em Genebra, parece que está morando, e ele escreve de lá para o mundo todo. Quer dizer, ele faz o trabalho num computador. Então, os empregos não desapareceram, eles se transformaram, né? Houve uma adaptação aos novos tempos. Então, parabéns à Receita Federal, eu sempre cito isso, porque o governo soube se adaptar a esta nova característica do mercado, né, Sérgio? Sim, com certeza, né? Eles estão facilitando muito. Antigamente, nós que temos escritórios contábeis e tal, perdimos muito tempo indo à Receita para procurar conversar sobre determinadas situações. Que hoje tu tira uma situação da regularidade ou alguma pendência que o cliente possa ter através do site. Isso facilitou bastante. Que bom, Sérgio, muito obrigado pela tua... Eu só queria te falar um detalhe. Sim. Nos programas anteriores do PERT, existia na legislação um dado que falava sobre que a pessoa, para fazer o PERT, teria que ter pago, não podia ter nada atrasado, ou seja, as parcelas que eu te falei que não são incluídas no Simples, teriam que estar pagas e também a pessoa não poderia atrasar dali para frente, o fundo de garantia, o próprio imposto mensal, né, teria que manter em dia. Pelo que eu li na legislação, na Lei Complementar 162, e mesmo no caso do gestor do Simples Nacional, eu não vi nada que fale a respeito disso. Então, não tem uma previsão legal que tu não possa fazer o parcelamento, mesmo não tendo pago essas prestações posteriores. Tá certo. É um dado aí. Sérgio, muito obrigado. Até a semana que vem. Obrigado pelas informações importantes aí, pessoal que está, não só o pessoal que está interessado diretamente nessa área de contabilidade, os contadores, os técnicos de contabilidade, mas os empresários de modo geral, né? Nesse espaço, conversando sobre contabilidade, que volta a semana que vem.